Costa e hoje, no TBT da televisão do Observatório da Televisão, nós vamos celebrar os 65 anos da Record TV, completados neste dia 27 de setembro. Desde 1953 até hoje, são muitas fases na história da Record TV, seja no âmbito empresarial, administrativo, seja no âmbito artístico. A inauguração da TV Record, Canal 7 de São Paulo, no tempo do sinal analógico, ocorreria no dia 7 de setembro de 1953. Mas acabou ocorrendo só no dia 27, e esse atraso aconteceu devido a um problema na chegada de material importado que seria absolutamente necessário para o funcionamento da emissora. O proprietário fundador da Record foi Paulo Machado de Carvalho, que tem uma história muito ligada ao futebol no Brasil e inclusive dá nome ao estádio do Pacaembu, aqui na capital paulista. Conhecido como o Marechal da Vitória, figura muito presente nas narrativas que recordam a história da seleção brasileira, especialmente nas suas grandes conquistas das 3 primeiras vezes, 58, 62 e 70. A emissora surgiu a partir de emissoras de rádio que Paulo Machado de Carvalho já possuía desde a década de 30 e ganhou o nome da emissora que também se chamava Record. O primeiro programa da emissora, que foi ao ar às 8 da noite do dia 27 de setembro de 1953, foi apresentado por Blota Júnior, Hélio Ansaldo, Sandra Amaral e Sônia Ribeiro, e apresentou uma série de atrações variadas, especialmente musicais. Entre elas, Adoniran Barbosa, Inesita Barroso, que foi a primeira cantora contratada pela emissora, Randall Juliano, Isaura Garcia e Pagano Sobrinho. Ao longo dos anos, a Record acabou se estabilizando como uma das emissoras preferidas do público paulista. Nunca é demais lembrar numa época em que não havia redes nacionais. E o público de TV era obrigado, pelas circunstâncias técnicas, a acompanhar emissoras locais com seus programas locais. O Estado de São Paulo, que foi um noticiário que atravessou os anos 50, Nossa Cidade, comentários sobre a capital paulista com Nicolau Tuma, e outros programas da linha de shows, como A Grande Gincana Que Bom, apresentada por Vicente Leporassi, com Calouros Infantis, Os Astros do Disco, com Hélio Ansaldo, e o Grande Show União, com Blota Júnior, fizeram história nos primeiros anos da Record, até a década de 60, quando o aumento da concorrência e novas circunstâncias do mercado de televisão obrigaram também a emissora a se adequar a esses novos tempos, especialmente com a teledramaturgia, que já estava presente nos primeiros anos, mas que começou a produzir novelas. A primeira novela da Record, ainda nos anos 50, foi A Muralha, baseada no romance de Diná Silveira de Queiroz. E João Pão, de Roberto Freire, além de Gente Como a Gente, já nos anos 60, também alcançaram alguma repercussão, embora não fossem transmitidas de forma diária. A primeira novela diária produzida pelo Canal 7 de São Paulo, TV Record, foi Renúncia, escrita também por Roberto Freire com Walter Negrão, a partir de um original de rádio de Oduvaldo Viana. Os protagonistas dessa novela eram Francisco Coco, Irina Greco e Ademir Rocha, que depois dedicou-se apenas a teatro, fez muito poucas novelas. Também nos anos 60, embora tenha se rendido à produção de telenovelas, os musicais e os humorísticos é que se tornaram a marca da TV Record, levando-a inclusive à liderança do público paulista em audiência durante certo período. As tardes de domingo celebradas na canção não são à toa. Roberto Carlos e seus amigos apresentaram na segunda metade dos anos 60 o programa Jovem Guarda, nas tardes de domingo. Outros dias da semana eram ocupados por atrações também ligadas à música, como Essa Noite Se Improvisa, apresentado por Blota Júnior, Alianças para o Sucesso, com conhecimentos de homens e mulheres uns sobre os outros, apresentado por Paulo Planet, e também é proibido colar cartazes, um misto de musical e humorístico, com Pagano Sobrinho, além de muitos outros programas como Bossa Saudade, com Ciro Monteiro e Elisete Cardoso, O Filho da Bossa, que é histórico, com Elis Regina e Jair Rodrigues, e, é claro, os festivais da música popular brasileira, que foram fundamentais para a difusão da música que se fazia naquele momento e para
fortalecer a carreira de jovens talentos ainda hoje presentes, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé, Nara Leão e muitos outros. Depois da fase dos musicais, entre os anos 60 e 70, a TV Record passou por muitos incêndios, seja nas suas instalações, seja nos teatros que serviam como auditório. Isso prejudicou não só a preservação da sua memória, como também a sua estabilidade financeira. E acabou fazendo com que, ainda que houvesse sucessos e tentativas de teledramaturgia e linha de shows, jornalísticos e esportes, a emissora fosse perdendo um pouco do seu público para a TV Tupi, para a TV Globo, na sua ascensão vertiginosa, especialmente a partir de 1970, e também para a TV Bandeirantes, que foi criada em 1967 e chamou a atenção da audiência paulista, principalmente. Assim sendo, ao longo dos anos 70, a TV Record passou a se dedicar basicamente a jornalismo e esporte, em transmissões para assuntos locais e também focadas em programas que dessem a maior audiência possível com o menor custo possível. Esse raciocínio, que parece elementar, foi levado à enésima potência em muitos momentos pela televisão brasileira. Seja pelo improviso necessário, já que os profissionais não tinham aquela experiência de televisão e vinham do rádio, seja porque as circunstâncias assim obrigavam. Mas, no meio dos anos 70, Silvio Santos, quem diria, tornou-se acionista da emissora. Chegou a dominar entre 50% e 60% das ações da Record. E cuidava da parte administrativa e das injeções financeiras na casa, enquanto a parte artística ainda cabia aos Machado de Carvalho. Entre os jornalísticos, como o Record em Notícias, conhecido de alguns telespectadores mais, como direi, tradicionais na hora do almoço, como o Jornal da Tosse, e filmes de faroeste, transmissões de futebol entre jogos e debates, a Record passou para a década de 70 e 80 dedicando-se ao público paulista e tentando novas formas de ampliar esse público. A parceria com Silvio durou quase 15 anos. A Record transmitia o programa Silvio Santos durante um certo período, entre os anos 60 e 70, e, para muitos historiadores, ajudou a compor o que veio a se tornar, em 1981, o SBT, enquanto algumas emissoras da Rede Tupi não haviam sido ainda concedidas a Silvio Santos. Apenas no fim dos anos 80 para 90, apesar de investidas interessantes para atrair o público, como o programa do jornalista Ferreira Neto, um programa de entrevistas apresentado por ninguém menos do que a atriz Dina Sfat, Dina e as Mil e Uma Histórias, e também o lançamento de Fausto Silva com seu Perdidos na Noite, que foi uma injeção de irreverência e sangue novo na TV brasileira, especialmente em programas de auditório. A compra da Record por Edir Macedo entre 89 e 90, quando as operações dessa transferência se concretizaram, inaugurou uma nova fase na história da Record, hoje chamada de Record TV, num novo posicionamento da marca. A Record passou a reconquistar o seu público investindo numa programação eminentemente popular e começando, enfim, a sua expansão por todo o território nacional como cabeça de uma rede de televisão e não com um esquema que já havia sido tentado em ocasiões anteriores, nos quais as emissoras eram apenas parceiras com intercâmbio de produção e eventuais exibições em cadeia de determinados programas. A administração de Edir Macedo, que por muito tempo contou com a presença de Eduardo Lafon na diretoria artística e de operações, levou a Record a atrair novamente a atenção do público e novos investimentos foram feitos. A linha de shows, que contou com Ana Maria Braga, Ratinho, Rony Fon, Raul Gil, que já havia feito parte do elenco da emissora e voltava, Eliana, trazida do SBT para dar uma atenção ao público infantil, Gilberto Barros, substituindo Ratinho algum tempo depois, Otávio Mesquita e outros fizeram com que a Record conquistasse uma audiência muito popular, mas não no mau sentido.
já que a sua programação, embora não ficasse apenas com uma cara carioca ou paulista, conseguia atender a uma audiência que não queria a opção do SBT ou da Globo, uma divisão que já havia se estabelecido na TV brasileira nos anos em que a Record não tinha a repercussão da década de 60. Na década de 90 também, após os bons momentos de teledramaturgia com As Pupilas do Senhor Reitor, A Última Testemunha, Algemas de Ouro e Os Deuses Estão Mortos, nos áureos tempos também dos musicais, caminhando junto com as novelas, a Record retomou sua produção de dramaturgia em parceria com produtoras independentes ou investindo ela mesma no gênero. Canoa do Bagre, Direito de Vencer, Por Amor e Ódio, e depois com Estrela de Fogo, Louca Paixão, Tiro e Queda, Marcas da Paixão e outras novelas de uma fase pré-escravizaura. E por que pré-escravizaura? Essa divisão se faz necessária porque em 2004, quando estreou essa versão de Tiago Santiago para o romance de Bernardo Guimarães, consagrado pela Globo na sua adaptação dos anos 70, a Record marcava também uma nova posição na estratégia de correr atrás da liderança no Ibope. Inclusive, seu slogan por muito tempo foi A Caminho da Liderança. Justamente porque, sem nenhum pudor, trazendo profissionais da Globo para todas as suas áreas, jornalismo, linha de shows, dramaturgia, a Record se mostrou disposta, mais do que nunca, a lutar pela liderança do público de TV. E conquistou a vice-liderança por muito tempo, em disputa com o SBT, ainda que por poucos décimos, e chegou a incomodar muito a TV Globo, como ainda chega. Esse reposicionamento da emissora fez com que ela ganhasse até o apelido de Recópia por muitas pessoas em seus comentários. Até porque a identidade visual da emissora se assemelhou muito à TV Globo, não só na sua logomarca, mas também nas dos programas. O JN, azul e vermelho, e o JR, também azul e vermelho, por exemplo. A fonte do gerador de caracteres, muito próxima à da Globo, inclusive nas aberturas das novelas. Foi uma estratégia agressiva, massiva, mas que deu certo. Em noites como as de futebol nas quartas-feiras, as novelas do horário das 10 da emissora, como Vidas Opostas, alcançaram a liderança de audiência, e isso em cima de futebol. Isso mostrava que a emissora estava no caminho certo. Uma mudança de orientação com as novelas de cunho bíblico, por assim dizer, tem mantido bons resultados, mas talvez também seja a hora já de repensá-la. Enquanto isso, a linha de shows atrai atenção, por ter um sabor de novidade sempre, com programas que exploram música, dança e divertimento em geral para a família. A opção para o espectador é fundamental, porque isso faz com que ele crie o hábito de sintonizar a emissora. E a Record TV, uma marca que foi adotada nos últimos anos, tem entendido isso cada vez mais, não querendo fazer o mesmo que a emissora A ou B, necessariamente, mas fazer o que ela faz de melhor e do seu jeito. Esse é o caminho para que as emissoras tenham um público fiel e que se amplia com o passar do tempo. A época do caminho da liderança, eu não sei se posso dizer que passou, porque é claro que toda emissora produz os seus programas para atingir o maior número de telespectadores. Mas uma identidade clara da Record, com um jornalismo de excelência, uma linha de shows de qualidade e uma dramaturgia que atenda a um público que não necessariamente se agrada com as novelas da Globo, podem significar um caminho para que a emissora, sem que necessite enfrentar críticas muito exacerbadas à sua postura, conquiste uma fatia maior do público. Nesses 65 anos, como a emissora há mais tempo em atividade no Brasil, de todas as pioneiras, a Record TV merece todos os parabéns e os votos de que nos próximos anos continue na sua trajetória de investir em talento brasileiro, qualidade de programação e de equipamento técnico e levando o nosso talento, os nossos profissionais, mundo afora através da sua transmissão internacional. Este livro aqui foi escrito por mim, novela A Obra Aberta e Seus Problemas, e nele você, que está interessado na trajetória da TV Record,
especialmente na teledramaturgia, vai encontrar diversas curiosidades a respeito das produções da emissora ao longo desses 65 anos, especialmente acerca do trabalho do autor dessas novelas, de dificuldades enfrentadas no processo de escrevê-las. Convido você a conhecer o meu livro, se você gosta do gênero teledramaturgia. Bom, eu convido todos vocês a acompanharem as críticas e análises a respeito da TV de ontem e de hoje no Observatório da Televisão, no qual eu e os meus amigos todos escrevemos, e também a nos acompanhar aqui no nosso canal no YouTube, onde todas as semanas, além do TBT da televisão comigo às quintas-feiras, vocês têm entrevistas e análises de outros programas de todos os gêneros para você que é fã de televisão como nós. Um abraço, um beijo e até o próximo.